Bom dia a todos. Gente, muito obrigada de vocês estarem aqui. Eu também fui convidada quando eu me formei. Eu sou nova, eu acho que na área, não na parte cronológica física, mas na área imobiliária. Eu trabalhei durante 10 anos, e eu acho que há 4 anos que eu sou credenciada. Também sou perita avaliadora. É difícil você, quando passa por todo o processo de se formar, profissionalizar, estudar, passar e conseguir conquistar o CRESSE, parar de estudar, porque a gente é muito motivado. E é o momento certo de você continuar investindo na profissionalização. E o curso do perito avaliador de imóveis é a oportunidade de você se aprofundar muito no conhecimento que envolve toda a área imobiliária. E, às vezes, nessa oportunidade, você consegue enxergar uma fatia desse mercado imenso para se especializar. Tem pessoas que, a partir desse curso, só focaram na área de avaliação imobiliária. Eu, hoje, consigo, quando um cliente te chama, um proprietário, um vendedor, que quer colocar para você um imóvel, e ele pede para você uma avaliação, você consegue, baseado no conhecimento que a gente teve nesses 35 dias, 40 dias, com a troca de experiência com os colegas, dar, em pouco tempo, uma avaliação. E uma avaliação correta. Não, eu acho que vale isso, porque o vizinho vendeu por esse valor, porque o zelador comentou que o último foi vendido. Tudo isso, para nós, não é importante. E, se a gente falar isso na hora que o proprietário te faz a pergunta, ele não vai sentir credibilidade. Ele vai sentir credibilidade quando você falar que, independente de você ser corretor de imóvel, você também é especialista em avaliação de imóvel. Então, isso é só uma pequena introdução, porque eu também sou nova, devo ter há 3 anos o CRESSE. E, com essa apresentação, eu descobri que eu faço parte dessas imagens. Eu estava de costas no auditório, numa das imagens que apresentou. Olha que engraçado, né? Bom, quero agradecer também a presença dos meus amigos, dos meus filhos, das pessoas que vieram cedo, com certeza com uma expectativa de ter mais conhecimento e de sair daqui melhor, sair daqui com mais pensamentos, com mais tecnologia, com mais recursos para fazer melhor aquilo que vocês sabem fazer. E estão buscando conhecimento para se tornarem melhores. A programação neurolinguística, eu tive conhecimento dela, eu digo até que foi uma sorte, um privilégio, que eu fui trabalhar, nos anos 95, na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Antes, porém, eu sempre procurei buscar, através de conhecidos, através de livros, através de conhecimento, através de cursos, possibilidades para desenvolver a minha comunicação. Até porque a gente tem oportunidades, muitas vezes, de estar num grupo, de estar num ambiente maior, e, se você não tem a prática, pessoas nascem com essa habilidade, e tem muitas pessoas que são excelentes oradores, a gente conhece na escola, em faculdade, na família, sempre tem uma pessoa que fala, puxa, como ele é tranquilo, como ele consegue passar a imagem. E eu buscava os treinamentos e tudo que vocês puderem imaginar. Eu tive essa oportunidade de ir atrás e aprender até oratória, nossa, nos anos 80, que era uma novidade. Porém, tudo que você via e aprendia e que se passava eram as mudanças de fora para dentro. Então, durante o curso, mesmo na oratória, você tem que ficar com a perna não juntinha, que mostra insegurança, não na mão no bolso. Eles davam técnicas, recursos, que você até acredita quando você faz, porque o pensamento está aí para nos apoiar, mas que, terminado o curso, passava 1 hora, 1 dia, 1 semana, voltava tudo igual. E aí eu comecei a ficar desanimada. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar na neurolinguística, e que, para trabalhar nessa área, eu precisava entender um pouco o que é a bendita, né? O que é essa ciência, o que é que todo mundo fala, que muda, que não muda, eu fiquei super desconfiada. Mas, como fui trabalhar, foi uma oportunidade, o salário era legal, e tinha, no fundo, a possibilidade de aprender, né? Porque aprender, realmente, eu acho que é a melhor qualidade que a natureza e possibilidade que a gente tem nessa vida, aprender o tempo todo, né? Com
com o pé atrás, desconfiado, eu falei, poxa, será que é mais um dos cursos que promove a mudança de fora para dentro? Aí o presidente pediu para fazer o primeiro curso deles, que é a iniciação à programação, a introdução à programação neurolinguística, e, na medida que o instrutor ia apresentando os princípios, a origem, a ciência, o que estava acontecendo é que, internamente, eu sentia uma mudança. Tipo assim, sabe quando alguém fala alguma coisa e você fala, está fazendo sentido? Às vezes você fala, faz sentido. Mas, quando você não fala, não significa que lá dentro está acontecendo isso. Você está validando o que está acontecendo, porque está falando dentro de você. E aí eu comecei a me incomodar num bom sentido, comecei a prestar atenção. E eu sei que decidir, porque é importante a gente tomar uma decisão, se você vai fazer, vai acreditar, ou não vai fazer, ou se vai fazer simplesmente porque teve a oportunidade. Eu decidi que eu ia acreditar, para depois criticar, porque o racional da gente é muito forte. O tempo todo a gente está testando se é positivo, se não é positivo, se isso vai me fazer bem, se isso vai me trazer conhecimento. Então, eu decidi. Do segundo dia do curso, eu já estava de coração, porque, de fato, as informações falavam realmente para uma mudança interior, era de dentro para fora, que a PNL podia te ajudar a conquistar os seus objetivos. E os objetivos podem ser muitos, desde você fazer melhor um trabalho na área de medicina, desde você ser o melhor professor, um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo, uma boa esposa, um bom amigo. Na verdade, a neurolinguística ela não é específica para você conseguir aquele resultado. Se ela faz uma mudança internamente, é para você ser melhor em tudo aquilo que você faz. Você vai pôr o foco naquilo que você quer se utilizar, se aproveitar desse recurso para que aquilo que você está procurando para desenvolver e ser melhor seja possível. Então, fiz o curso. Beleza. Agora, com essa pequena apresentação, fiquei pouco tempo na empresa. Foram 3 meses, que me deu a oportunidade, que eu falo que é sorte e privilégio, de conhecer os recursos da programação neurolinguística. Saindo da empresa, eu continuei por minha conta, estudar, comprei livros, fui atrás, fiz outras palestras. Até hoje, infelizmente, cursos como esse, se forem feitos em sociedades como a sociedade, associações, empresas assim que vivem de treinamento, coaching, programação neurolinguística, não são baratos. E por isso que eu falo que foi um privilégio, e eu me sentia, desde aquela época, na obrigação de transmitir, de compartilhar, meio que como uma missão. Aquilo que eu recebi, eu queria passar. Fiz alguns treinamentos, e hoje não lido com a neurolinguística, mas a minha vida, eu posso dizer que uma coisa é antes dos 40 e outra é depois dos 40, por conta da programação neurolinguística. Tá? Então, vamos falar um pouquinho o que é da definição. Bom dia. O início da programação neurolinguística se deu nos anos 70. 2 pesquisadores, um na área de linguística, John Grinder e Richard Bandler, estudando de psicologia na Califórnia, eles buscavam se inspirar no trabalho final do curso, e os 2 juntos resolveram se unir para fazer seu trabalho de TCC, que a gente chama. E, naquela época, na faculdade, na universidade, estava tendo alguns eventos onde se chamava a atenção algumas pessoas, algumas personalidades que eram realmente excelentes. Excelentes porque reuniam no auditório a maior quantidade de pessoas que admiravam da área de terapia, da área de psicologia, psiquiatria. E essas pessoas que eles se inspiraram foram os precursores da metodologia que eles criaram e apresentaram o trabalho na faculdade, que depois virou hoje o que é livros, universidades que se desenvolveram através da programação neurolinguística, e cada vez mais há pessoas do mundo inteiro utilizando. Lembrando que o início ela foi aplicada na área de psicologia, principalmente na área de terapia. Por quê? As pessoas que inspiraram eles rapidamente,
Se vocês depois tiverem alguma curiosidade e para ler a respeito, vocês vão estudar mais profundamente essa origem. Esses terapeutas eram a Virginia Satir, uma psicóloga especialista em resolver casos de família, problemas de relacionamento, e era, assim, uma sumidade na época. A outra pessoa, que também se conhece bastante na área de terapia, é o Fritz Perls, o pai da Gestalt, muito difundido também, quem já fez análise de terapia já ouviu falar. E o Milton Erickson, famoso porque foi conhecido e chamado como o pai da hipnose. A hipnose não é aquela que mexe o relógio, aquela que acompanha a pessoa, faz ela conversar de uma forma desassociada do problema e conseguiu grandes resultados. Era por isso que eles reuniam tantas pessoas quando eles se apresentavam. E aí, o que eles perceberam? Que os três tinham algo em comum. Os três processavam as informações e a comunicação deles era bem parecida. Eles tinham um timbre de voz parecido, a tonalidade, a forma de se expressar, o comportamento físico. Eles conseguiam olhar para todas as pessoas, então todas as pessoas se sentiam observadas. E isso fazia com que, cada vez mais, o reconhecimento deles passasse do nível nacional, passasse para o nível internacional. A inspiração deles foi modelar essas três personalidades para ver que, se eu fizer isso, aplicar uma outra pessoa que não tem essas qualidades, será possível eu conseguir ter o mesmo resultado? Esse foi o desafio. E aí se criou a tecnologia da neurolinguística. Então, vamos lá. Na verdade, PNL, Programação Neurolinguística, nada mais é que um conjunto de ferramentas, de recursos, para que você, utilizando, possa desenvolver melhor a parte que você tem interesse em desenvolver. Simples a tudo. Por que programação neurolinguística? Quando se fala que ela estuda o que nós somos por dentro, eles definem dessa forma. É o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Você não pode falar que eu sou por dentro assim. Isso é subjetivo. Então, a programação, vivemos de uma forma programada, a nossa rotina, até para chegarmos aqui. Ela seguiu um padrão. Todos nós temos um padrão de acordar, tomar café, às vezes tomar banho, pegar a condução, pegar o carro. O nosso cérebro nos ajuda no sentido que nós sabemos como é o nosso dia, nós vimos como foi, nós sabemos como foi ontem, a semana passada, e nós temos ideia do que vai ser hoje, do que vai ser amanhã. Alguma coisa pode acontecer no meio disso que seja diferente? Sim, mas a rotina nossa é o que nós chamamos de programação. Então, o cérebro também, principalmente, é a nossa maior programação. E neurolinguística, a linguística, é porque primeiro nós pensamos e depois nós falamos. E a forma de falar uma coisa que na neurolinguística é muito difundido, ela é 90% o resultado da comunicação. Isso é legal vocês colocarem de novo na experiência de vocês. Eu posso vir, um dono de uma empresa, o diretor da imobiliária, o presidente, chegar e falar, ter um conteúdo fantástico, mesmo o conteúdo da nossa apresentação do institucional, cheio de dinâmica, teve imagem, teve som. Imagina se isso fosse através de alguém lendo um rádio ou de você lendo um texto. Seria diferente. Então, a forma da apresentação é responsável por 90% da comunicação que você atinge. O restante é o conteúdo. Quem não conhece pessoas que, quando vai passar uma informação, ele fala, você entendeu? Acompanhou? Entendeu? Ele faz questão de que a pessoa demonstre para ele que entendeu o que ele falou. Quando, na verdade, a pessoa está percebendo, está entendendo tudo aquilo que ele está demonstrando. Não é o conteúdo. Eu posso dizer, através do pensamento que vocês estiverem, que vocês escolheram para a vida de vocês, basta um pensamento para você atingir um resultado. Basta um pensamento para você conhecer um comprador. Basta um pensamento para você se tornar a pessoa mais realizada.
adianta eu falar? Se a pessoa internamente não acredita, não se sente capaz, não entende, não adianta eu falar. As mudanças de pessoa para pessoa é única. Elas não mudam quando vocês querem, nem quando ela mesma quer. Mas ela muda quando algo acontece que faça refletir, às vezes, através de um susto, algo acontece e fala, nossa, eu não percebi que isso estava acontecendo. Então, bom dia. Outra coisa que na neurolinguística também eu ouvi muito falar, que eu achei interessante, que eu não fazia noção, todos nós processamos informações o tempo todo. A forma como a realidade externa, né, aparece para a gente, elas são representadas internamente através dos 5 sentidos. Eu tenho um quadro que, mais para frente, fica melhor, o desenho vai ajudar a gente. Então, nós processamos informações o tempo todo, através dos 5 sentidos. Quais são? Auditivo, visual, tato, olfato, e eu tenho o sinestésico. O sinestésico muita gente não fala, mas vocês vão identificar muitos clientes que têm essa qualidade, porque a gente também vai perceber que, apesar de nós termos os 5 sentidos, algumas pessoas predominam em algumas pessoas, alguns mais em relação aos outros. Por exemplo, uma pessoa que lida com arquitetura, tá? Muito provavelmente, 80% dos canais que ela vai utilizar mais é o visual. Ela imagina a cena, ela vê as cores, ela consegue criar um desenho. É claro que essa pessoa ela tem o auditivo, ela tem o sinestésico, ela tem todos os sentidos, porque nós nascemos com eles. Mas ela tem essa preferência pelo visual, pelo trabalho dela, pela profissão dela. E a pessoa que é auditiva? Né? E o cliente que é auditivo? Sempre que eu falar em características, predominâncias, a gente pode associar com os clientes. Um cliente, por exemplo, um casal que entra no apartamento, que você vai mostrar, que ele, assim que ele entra, fala, nossa, gostei do projeto de iluminação. A iluminação, depois, também, a gente coloca umas palavras que associam o que é visual, o que é sinestésico. Se vocês quiserem, depois vocês podem até pegar a apresentação. Ele está te dando elementos que ele gosta de uma coisa harmônica. Ele pode falar a combinação de cores, ele pode falar, escuta, qual é a vista que você tem qual é a vista que temos da varanda, ou por telefone, principalmente por telefone, a comunicação. Essa comunicação com esses recursos vai ajudar muito vocês a já fazer um mapeamento do cliente, né? Então, a partir do momento que a gente entende e aceita que nós, mesmo dormindo, estamos processando informações, porque vocês sonham, mesmo parados numa sala, estão acontecendo coisas ao nosso redor, e que estão interferindo no nosso dia a dia, fica mais fácil entender por que é que eu programei a minha vida, por que é que eu programo as experiências que eu tenho dessa ou daquela maneira. Isso tem a ver com a forma como você representa internamente aquilo que acontece na realidade externa. Vamos lá. Hoje, a neurociência já é bastante conhecida, não consegue mais diferenciar, prova que não faz diferença uma pessoa quando pensa numa coisa, quando ela vive essa coisa, ou quando ela lembra. Você pensar numa pessoa que você tem satisfação, que você gosta, você não precisa estar com ela presente para você sentir essa emoção de prazer, de alegria. Basta lembrar, você já revive essa emoção. A mesma coisa é quando você se relaciona ou você encontra uma pessoa que não bate uma comunicação. Você não sabe o que aconteceu, mas, de alguma forma, essa comunicação, em algum momento, lembrou alguém, e o fato de associar, você emocionalmente fica no estado mais limitante. E a gente pode se acostumar com essa forma de definir o que é bom, o que não é, o que é positivo, o que é negativo, o que me faz bem, o que não me faz bem, para se afastar ou para se aproximar. Naturalmente, a gente faz isso, a gente se aproxima de quem fala mais com a gente e a gente meio que se afasta.
E quando a gente lida com um cliente que tem essas características que a gente não se identifica, e que a gente faz? A gente vira as costas. É aí que a gente consegue ter a satisfação de reverter. Se eu perguntar, com certeza, quais de vocês conseguiu reverter uma situação, uma venda que não tinha perdido, e parabéns, que vai fazer a primeira venda, a senhora, muito gostoso, porque as vendas, as locações, os contratos são todas âncoras, são situações que a gente vai lembrar sempre. Eu tenho os meus casos que foram revertidos. Se vocês todos pensarem da onde, quantos negócios vocês fizeram e as experiências onde vocês reverteram do não transformaram em sim, podem ter certeza que é muito mais gratificante do que simplesmente eu chegar para ele e falar assim, olha, está aqui o seu irmão, e falar assim, está aqui meu cheque. Isso também acontece na nossa área, ou não? Eu tenho certeza que já teve pessoa aqui que mostrou um apartamento e vendeu. Alguém já teve essa experiência? Olha que lindo. Eu comprei um apartamento, a corretora não está aqui hoje, e aconteceu uma experiência legal, rapidinho. Eu fui sorteada no consórcio, falei para ela, Suzy, eu gostaria de comprar daqui de onde eu moro, da Vila Mariana, perto da Paulista. Uma coisa pequena, uma coisa simples, porque o valor era limitado. E dei as características para ela, perto de metrô, eu trabalhava na Augusta com a Paulista. E ela começou a falar, olha, Lúcia, eu tenho um apartamento, do nada, que fica em Mirandópolis. Eu conto aqui porque eu acho engraçado. Eu falei, o que é isso? Mirandópolis. Eu não sabia que era o bairro, eu morava na Vila Clementino. E do lado, né? E ela falou, não, é um bairro. Eu falei assim, fica entre a Praça da Árvore e a Santa Cruz. Eu falei, Suzy, eu queria daqui para Paulista, não da Paulista, daqui para o Jabaquara. Nada contra, eu queria ficar mais perto, até para vir a pé trabalhando. Bom, passou um tempo, ela ligou e falou, Lúcia, você deixa eu te mostrar? Eu falei, tá bom, quantos que você separou? Porque eu tinha que decidir, eu tinha carta de crédito. Aí fui eu, meus filhos, minha mãe, aquela coisa que minha mãe estava aqui passeando, e nós fomos conhecer o bendito apartamento na Rua das Camélias. Quando ela falou que era a Rua das Camélias, eu gostei, já senti um negócio, já senti, é uma coisa que não é no nível racional que acontece. Quando eu entrei no apartamento, que ela abriu a sala, a proprietária confirmou que de manhã batia sol, que eu olhei a jardineira com os gerânios e a varanda. Resumindo, eu não vi nenhum outro imóvel, comprei esse imóvel e fui muito feliz com ele. Então, às vezes, o que eu falo, ou que vocês escutam, que vocês têm que mapear o cliente, que vocês têm que seguir o cliente, às vezes não funciona. O que funciona é você desenvolver essa percepção para descobrir o que ele quer e que ele não sabe o que ele quer. E você, às vezes, não sabe que você sabe. Mas o que conquistou, o que valeu nessa experiência foi a confiança que eu tive nela de me mostrar um imóvel excelente, mesmo não sendo no caminho que eu queria. Por quê? Eu poderia até achar alguma coisa no caminho da Paulista, mas seria uma coisa antiga, seria uma coisa velha, concordo, um condomínio, sem atrativos. Mas, no entanto, ela associou, de alguma forma, ela viu dentro de mim aquilo que eu não passava para ela, e é uma pessoa excelente, continua sendo corretora, e ela se especializou na Vila Mariana, que é uma coisa que eu aprendi com ela também. É muito bom a gente se especializar naquilo que você está fazendo. Por isso que o curso de perito avaliador te ajuda, às vezes, você a encontrar aí qual o segmento, a área que você poderia ganhar, se desenvolver, se profissionalizar e fazer diferença no mercado. Porque, para mim, o corretor, não importa quanto tempo ele tenha, quantas vendas ele fez, quantos contratos ele realizou, o corretor ele é único. E ele é o responsável, olha só, a responsabilidade nossa, de realizar um dos maiores sonhos da vida de qualquer ser humano, no Brasil, na Argentina, na Itália, no mundo todo, que é ter a sua casa própria. Imagina a responsabilidade. Mesmo quando você aluga um imóvel, a pessoa ela podia entrar no primeiro lugar. Não. Hoje, com a quantidade de ofertas que o mercado apresenta, cada vez mais os proprietários, eu tenho uma aqui que
fez isso e fez muito bem feito, faz o melhor que pode, prepara a reforma, decora da melhor forma, se imagina morando, para que a pessoa, quando for visitar, sinta essa emoção de que está num lugar bonito, elegante, bem cuidado. Hoje o mercado tem um grupo de investidores muito grande que compram imóveis para locação. E aquele que capricha mais, eu sempre falo, quanto mais completo ele tiver o imóvel, mais bacana, mais pronto, mais rápido ele vai alugar. Aqueles que compraram e colocaram armário de qualquer jeito, o cliente, porque ele quer rapidamente alugar, o que acontece com ele? São os últimos a serem alugados. Hoje o cliente ele é muito seletista, ele sabe o que quer. E o dinheiro pode parecer que está fácil, mas não está. E mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro, ela sempre vai querer selecionar e vai buscar o melhor. Vocês, quando selecionam os imóveis, vocês não vão separar aqueles que vocês acham que não está preparado, os mais feios. Eu vi uma época, muito tempo atrás, algum corretor, porque eu saía com alguns, que tinha o hábito de mostrar 3 imóveis, um bom, um razoável, um péssimo. Diziam que isso era a forma de ajudar a pessoa a decidir comprar ou alugar aquele mais bonito. Só que, na cabeça da pessoa, não é isso que acontece. A pessoa se sente ofendida. Por isso que eu sempre aconselho, conheçam mais de perto os teus clientes, onde eles moram, quais são os gostos, onde eles frequentam, onde os filhos estudam, para que vocês possam, sem ele te passar esses detalhes, vocês não precisam buscar oferecer um modelo parecido, que, na hora que vocês forem apresentar, eles vão falar, nossa, você conseguiu captar exatamente o que eu estava querendo, melhor do que eu estava imaginando. E isso é o trabalho da gente. É o trabalho de mapear, principalmente quando vocês atendem um telefone. Então, tudo o que acontece, quando nós trabalhamos, quando nós oferecemos, seja por telefone, pessoalmente, a gente está mexendo com o inconsciente da pessoa. A gente, quando ele lembrar de você, ele não vai estar com você, mas vai estar acontecendo isso. Ele vai lembrar dos imóveis, vai reviver e vai analisar quando conversar com a família. Eu vi esse. Aquele tinha uma luz, aquele tinha uma vista. O outro eu senti um ambiente excelente, né? O outro estava do lado do metrô. São características de pessoas que é importante a gente entender para poder oferecer o ideal. Então, nós falamos que, processando informações o tempo todo, passam pelos 5 canais. Primeira coisa que acontece, é o visual, auditivo e sinestésico. Eu comentei isso antes, vou passar rapidamente, mas, se no telefone você quiser aguçar mais essa percepção, você pode ver se a pessoa, quando fala com você, olha, eu queria que o imóvel que você está procurando tivesse uma paisagem na frente. Paisagem tem a ver com fotografia. Ela está dando características visual. Mas eu gostaria que também não tivesse muito trânsito. O trânsito é de que característica? Auditivo, eu não quero barulho. E a gente... Quem também não atendeu alguém que fala assim, você sabe quem mora em cima? Não, porque eu durmo de madrugada, eu trabalho horário, tem cachorro, tem criança. São pessoas extremamente auditivas. E, por qualquer coisa, acordam. Ou uma pessoa que fala, não, eu tenho que estar num lugar e tenho que me sentir bem. Como é o clima? Como são os vizinhos? Isso é uma característica de sinestésico, agradável, concreto, emocional, fácil, clima, fresco, quente, gostoso, pânico. Não, onde a senhora gostaria de morar? Quais são as características do imóvel que a senhora está procurando? Eu não sei, mas eu tenho que ver, eu tenho que me sentir bem. Na palestra anterior, até foi uma pergunta que me fizeram no final, vou falar agora, porque se eu esquecer, foi uma experiência interessante. Eu falei, como nós estamos falando que a forma de comunicar, a forma é responsável por 90% da mensagem, do que atinge o nosso cliente, eu comentei que era muito delicado você, quando está fazendo o mapeamento, né, porque cada um tem a sua forma de chegar o mapeamento, né, tem a sua forma de buscar as informações do cliente
para poder, junto com a pesquisa dos imóveis que vocês estão selecionando, ser mais assertivo. E tem algumas pessoas que falam, quanto o senhor quer gastar? Vocês já ouviram isso? Gente, é a coisa mais triste para o comprador ter alguém perguntando, escuta, mas o que é? Você quer saber do meu imposto de renda? Quanto eu tenho? Eu tenho até medo. Se você... Aí, no final, o pessoal perguntou, mas a senhora acha que a gente não deve perguntar? Eu falei, claro que deve, mas tem a forma de perguntar. Se eu falar para o senhor, quanto o senhor tem no bolso para gastar? Tem gente que não fala exatamente assim, né? Mas aí você... Olha, só para relaxar... Oi? Só para relaxar. Trabalhei muitos anos numa imobiliária que uma pessoa do meu lado, doidinha, faculdade, tudo, ela falou, quanto o senhor quer gastar? Falou, X. Ah, meu senhor, mas isso não compra nem a casinha do cachorro. Né? E aí, quando você, às vezes, fala com um corretor no telefone, o cara fala, quanto a senhora quer gastar? Eu falei, eu não sei. Mas, gente, então a resposta é, vocês podem perguntar. A habilidade de perguntar assuntos pessoais, que isso é uma coisa, não é pessoal. É necessária saber? Sim. Qual é o seu nome? Sou Silvio. Ok, se eu gostaria de comprar um imóvel, eu tenho um fichário, eu tenho alguma coisa que eu acho que tem o perfil do que o senhor está procurando, me dá um norte, me dá uma referência, a área, o tamanho, porque tudo isso a gente tem noção de metro quadrado. Quantos metros o senhor pretende, o senhor está procurando? Quantos metros o senhor precisa o seu imóvel? Quantos dormitórios? 100 metros, 50 metros? E eu tenho, dentro desse meu fichário, valores que variam de 1,5 milhão, 5 milhões, 400 mil, 300 mil. Que faixa eu posso selecionar para o senhor, a princípio? É diferente do que eu perguntar quanto o senhor quer gastar. Então, esse cuidado que a gente fala que a neurolinguística, tem muitas pessoas, volto a dizer, que naturalmente têm. E quem não tem, e quem já se chocou com essa informação, não é para criticar. A pessoa faz, uma outra premissa da neurolinguística, que as pessoas agem de acordo com o melhor entendimento que elas têm até aquele momento. Se ela soubesse que, dessa forma, ela estava se afastando do resultado, pode ter certeza que ela mudaria. Então, não dá para a gente julgar, mas dá para a gente, através dos nossos exemplos, passar informação e passar influências, porque o tempo todo a gente é influenciado como a gente influencia. As pessoas que a gente admira, não é natural a gente meio que copiar algumas coisas? Está errado a gente modelar? Isso também é intrínseco na programação neurolinguística. Processando informações através dos olhos, que é o primeiro dos 5 sinais, é o mais importante, porque você está vendo, está vindo. Né? Eles descobriram que as pessoas, quando elas estão pensando, elas têm um movimento, um comportamento. Se elas estão olhando para cima, elas estão pensando. É natural. Você, numa escola, lembra quando a gente era criança, a professora pedia para fazer uma redação, você punha a mão na cabeça, olhava para cima, até vinha como se a ideia tivesse que cair da cabeça para ir para o papel. E alguns professores não sabiam o que era isso, que você estava criando, primeiro, olha para o papel, pronto, as imagens já, aí que não saía mesmo. Né? Mas eles descobriram que, de fato, quando você olha para cima e do lado esquerdo, você está lembrando. Eu estou lembrando o que eu almocei ontem. Quando vocês perguntam, todo mundo, tenta lembrar o que almoçaram ontem, sem se preocupar. O que vai acontecer? Ela já olhou, ela olhou para cima e para o lado esquerdo para lembrar. Todo mundo. Tem diferenças? Tem diferença, mas 99% da população da humanidade responde a esses comandos. Então, se eu quero lembrar alguma coisa, automática, é natural você. Eles observaram e mapearam e deram para a gente essas ferramentas. E se eu quiser criar? Quando eu crio, eu não olho para o lado esquerdo. Naturalmente, eu olho, começo a imaginar. E até tem pessoas que fazem isso mesmo. Começo a imaginar. Também é um comportamento, é um comando, e isso acontece com as pessoas. E aí,
Uma pessoa visual, ela olha para cima. Uma pessoa que é auditiva, ela fica lembrando. Você pergunta, o cliente, o seu Silvio, ele vai falar, Lúcia, para mim é importante que esse imóvel fique perto do metrô. O metrô já não está no visual, ele está no auditivo. Eu quero saber quantos metros, eu quero saber se tem barulho, eu quero saber quanto sai o financiamento. Isso são características. O professor é muito auditivo, porque ele tem que estar acompanhando o que ele está falando. Então, é uma característica do auditivo. Quando você, se alguém fala, te chama uma voz que lá no fundo você sabe que você conheceu e não lembra, você vai... Quem foi que falou isso para mim? Você vai aqui, desse lado, lembrar. Uma música. Quando você vai criar uma música, por exemplo, você já vai usar deste lado. Você vai começar como se estivesse ouvindo essa música surgindo lá no inconsciente. São atitudes que ajudam a pessoa a criar. E quando você olha para baixo, você tem acesso ao sinestésico. O sinestésico é aquilo que está me falando com você em termos de temperatura, em termos de calor, em termos de agradabilidade. Isso, você entra numa casa, você já olha para o chão, você se sente bem. Então, você tem... Essa leitura é uma leitura que eles mapearam 2, 3 personagens que inspiraram eles. É claro que a gente não fica aberto, o olho, filtro, tudo recebendo, tudo acumulando. Se isso acontecesse, estaríamos todos lelé da cuca. É muita informação, são milhões de informações. Eu separei uma parte de um vídeo que um dos cientistas vai comentar sobre isso, né? Bilhões de informações acontecem o tempo todo. Delas, poucas ficam, poucas são importantes, poucas são aquelas que o cérebro reserva. E por que reserva pouco? Porque você tem programas que filtram. Isso me interessa, aquilo não me interessa. Por que me interessa ficar ouvindo aquilo que está acontecendo lá? Então, você desvia o teu olhar, desvia o teu pensamento e desvia o teu lado emocional, porque o tempo todo que estão vindo as informações, nós estamos generalizando, que é o processo pelo qual uma experiência específica passa a representar toda uma classe de experiências. Um exemplo, você mostrou aquele caso lá que ele levou um apartamento horrível num prédio que é bom. Aí um outro corretor fala, eu tenho um apartamento naquele endereço, naquele lugar muito legal, cara. Não, nesse prédio não tem nada que preste. O que ele fez? Ele generalizou. É claro que tem imóveis bacanas, diferentes e tudo mais, mas a experiência que a gente tem com algumas situações na vida, a gente faz isso. Se a pessoa é assim, é porque é assado. Se ela é daquele jeito, é porque é frito. Isso é um hábito. Errado? Porque as pessoas são diferentes, os apartamentos são diferentes. Mesmo o apartamento mais horroroso do mundo pode se tornar no mais maravilhoso do mundo. E a gente sabe disso. Não é? Quantas pessoas procuram para imóveis para reforma? Olha, eu quero aquele bem velhinho, bem horroroso, porque eu quero pagar pouco e eu vou investir nele. A gente vê apartamentos no centro da cidade que dão show em apartamentos na Vila Nova Conceição por conta da reforma. E não é que tem gente que vai querer morar lá porque está pronto, porque é bonito, não importa o lugar, se sentem bem. Né? Aí, ao mesmo tempo que a gente generaliza, graças, né, a Deus, porque senão a gente ia ficar maluco, nós também omitimos, no discurso ou no pensamento, exclusão de uma parte da experiência. Você vai contar um caso, nem sempre o caso vai ser contado da forma real. Você sempre acaba omitindo. Tem omissões com intenção e tem muitas que, a grande maioria, não tem intenção. Né? E a distorção é o processo pelo qual algo dentro da experiência interior é representado de maneira incorreta e limitadora. Nesse prédio, realmente, nada nele me interessa. Uma experiência ruim fez com que ele tivesse essa atitude. Uma outra premissa que a gente fala muito na neurolinguística, que isso me encantou quando eu conheci, é que todo comportamento tem uma intenção positiva. Mesmo a gente errando, a gente não queria errar. Então, o que nos motiva a fazer o que nós estamos fazendo é a intenção positiva, é
internamente a sensação de realização. Pode dar tudo errado. Pode dar tudo errado. E pode ter certeza que o que motiva uma pessoa, atrás de todo o comportamento, tem uma intenção positiva, a que te protege. Uma outra coisa que eu gosto de relacionar com essa frase é que não existe o positivo ou o negativo. Muita gente se choca, falei assim, até numa empresa, né? Hoje em dia, as empresas mais modernas, elas, quando acontece um erro, até prejuízo, é claro que ninguém fica satisfeito, mas o presidente que tem percepção, que tem a inteligência, a psicologia, ele não vai, sabe, recriminar um funcionário porque deu errado uma situação, deu pane no computador, ficaram 2 dias sem ter acesso. Ele vai querer saber o que aconteceu, se prevenir, para evitar que aconteça de novo. Tem 2 formas de você resolver um problema, ou no corretivo ou no preventivo. Tá? Uma pessoa que é preventiva, ela sempre vai estar por trás do que está acontecendo para descobrir, para evitar que aconteça de novo. Então, não existe o positivo e o negativo na neurolinguística. Existe resultado. E eu vou além. Quando a gente falava, não existe um mau aluno. Existe o quê? Um mau? Não existe um mau funcionário. Existe quem? Um mau empregador. Você imagina se a gente falar isso? Falar assim, é comunista? Não. Todos nós temos potencial. O mapa mental, o nosso aparelho mental, ele é igual, ele é único e é igual para todo mundo. O que faz a diferença para que um tenha mais resultado, um tenha mais amigos, outro tenha mais clientes, outro tenha mais carros, outro tenha mais... É o programa que ele usa para atingir os objetivos dele. Qual é o programa que você está utilizando para conseguir aquilo que você está conseguindo? Quantas vezes você parou para pensar se o que você está fazendo ele está correto? Se ele o que está fazendo na cabeça do outro quando você fala. Vamos ver? Como é a nossa comunicação interpessoal? Como é a minha comunicação com ele, com ela, com quem é professor, com quem é aluno, com quem é fiscal? No momento da minha comunicação, o que está sendo gerado na cabeça dessa pessoa? Eu estou falando com ele, será que ele está entendendo aquilo que eu quero passar? Isso chama-se comunicação interpessoal. E o que é que está acontecendo e como é a minha comunicação intrapessoal? Essa muita gente faz e não sabe o que faz. São os famosos diálogos internos. É como você se comunica dentro de você. Você fala uma coisa, você quer uma coisa, e você age e pensa diferente. Isso é um diálogo interno. Isso é a razão de 90% dos problemas da gente. A gente sai de casa com um objetivo, no caminho já vai desviando a cabeça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Quer dizer, não para se centrar naquilo que está fazendo. As oportunidades da gente crescer, fazer algo diferente, estão em momentos como esse, que vocês vieram para aprender. Vieram abertos para saber o que está por trás disso. Será que eu vou ganhar alguma coisa com isso? O que isso vai ser na minha prática? Quando você está numa sala de aula, que um professor vem e te dá conhecimentos novos, o que você faz? É o momento que você reflete. Então, são essas oportunidades que o cérebro para de repetir e que tem a oportunidade de sair da mesmice e de buscar algo novo que vai transformar, que vai ajudar você a pensar diferente e se relacionar de uma forma melhor. O que está gerando... E o feedback. A partir do momento que você percebe o que você faz, que você tem intenção, e você busca melhorar a comunicação para lidar, pode ser com o mesmo chefe, com o teu vizinho, com a tua família, o teu cunhado. Tem muitos personagens aí que a gente tenta se afastar por uma dificuldade realmente de relacionamento. Lembrem que o relacionamento... não existem pessoas com estados emocionais limitantes. Tá? Perdão, não existe a dificuldade da comunicação quando você está emocionalmente alterado. O recurso que falta para que você tenha uma comunicação assertiva é sair desse estado emocional limitante. Se você está assim, evita. Se você não está seguro, se você não gosta, se você não está feliz, evite, nesse momento, passar alguma coisa para o teu cliente
para quem quer que seja. Porque o que você vai passar exatamente essa energia. Habilidade na comunicação é um misto de assertividade, congruência, validar e o rapport. Quando a gente tem a oportunidade de fazer um curso como esse, normalmente o mais curto é um final de semana, a gente entra em cada uma dessas situações para poder testar, para fazer exercício, porque é uma outra coisa interessante. Uma coisa é falar, uma coisa é entender, outra coisa é praticar. Como a gente aprende a falar desse jeito, aprende a pensar desse jeito para ter os resultados que a gente tem, é importante aprender novas maneiras para ver novos resultados. Então, a assertividade é um equilíbrio, né, de você ser certeiro com a pessoa naquilo que você fez, você atendeu, você conseguiu, além até da expectativa dele, foi o meu caso, no caso das camélias, a pessoa usou da assertividade. Entre a passividade e a agressividade, quando ela falava, não, vamos lá para ver, não custa nada, esse é um lado da ponta, o outro lado da ponta é a passividade. Ela não me obrigou, ela foi com jeito. Então, a assertividade é esse equilíbrio. A congruência, vocês estão vendo uma pessoa transmitindo uma informação. O cliente, vamos falar sempre do cliente, você pode até analisar a minha postura, que está sendo coerente com aquilo que ela está falando. Ela está falando isso, eu estou conversando, e lá fora eu estou sendo totalmente diferente. O cliente percebe quando você oferece uma coisa, quando você apresenta outra coisa, e se apresenta diferente. Nossa, a confiabilidade existe com o comprador, com o cliente, com quem quer que seja, depende muito dessa congruência. O que você está falando, você está provando, você está demonstrando, e está resultando num fechamento. O fechamento é isso. É a união de você mostrar o imóvel certo, na região certa, pelo valor certo, e, de preferência, acima do que ele queria. Para mim, foi a jardineira dos gerânios, foi o plus. Então, a congruência é uma referência para te nortear. Eu estou sendo coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso. E validar. Validar é a coisa assim, eu considero o acordo na área comercial. O que é validar? Você está de acordo com a pessoa, não resolver... Não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, vamos ver aquilo. Não, validar é entrar em acordo com a pessoa, com aquilo que ela realmente espera de você. Se você está alterado e a pessoa está alterado, não vai ter acordo. Se um dos dois perceber que, para ter acordo, você tem que primeiro entender o outro, acompanhar para depois poder conduzir, apresentando, levando, visitando, você pode ter certeza que aí você consegue ter acordo, mas nunca competindo, nunca duvidando, nunca desrespeitando, né? Aqui, com esse quadro, eu acho que fica mais fácil. Estamos aqui, nós somos esse ser humano. A realidade externa, ele vem através dos 5 sentidos, como nós falamos. São os primeiros canais que a gente recebe informações. Visual, auditivo, sinestésico, olfato e agustação. A partir daí, passa por outros filtros que são os nossos programas, onde nós emitimos, omitimos, generalizamos e distorcemos. Porém, eles não estão soltos. Eles fazem parte da nossa história de vida, os nossos modelos de vida. O que influenciou em todo o meu processo de sociabilização de vida. Desde que eu nasci, que eu fui para o primário, fui para o ginásio, eu sou dessa época. Fui para o colegial, fiz cursinho, fiz admissão, entrei na faculdade, terminei a faculdade, trabalhei no mercado, depois eu saí desse mercado, fui no outro, entrei para ser corretora, tem 10 anos que eu sou corretora. Quantas coisas aconteceram comigo? Quantas milhares de situações de pessoas me influenciaram? Quais foram as pessoas que se eu fizer uma análise do passado, me influenciaram, até na hora de escrever, professor, letra, roupa, gestos, carros. O tempo todo nós estamos se espelhando em pessoas que nós admiramos. Mas o fato de a gente não se espelhar em pessoas que nós não admiramos não significa que também nós não absorvemos essas experiências. Então, o programa, valores, crenças, decisões e memórias, isso é único de cada um. Por isso que o ser humano é único
indivisível. Não tem nem gêmeos que pensam da mesma maneira. E isso, quando nós falamos em validar, é validar o mapa do mundo dessa pessoa. Quando a gente entende isso e valida o cliente, valida a esposa, valida o marido, valida o amigo, valida o empresário, a gente desenvolve eu falo até na linguagem mais espiritual, uma relação de compaixão. Que você começa a gostar realmente da pessoa por ela ser diferente. Você consegue ver o filminho da vida dela. Lógico que você não vai entender, porque você nem entende o seu. Mas você consegue perceber que é válido, é justo, é lindo respeitar uma pessoa que teve uma história de vida, e que é dela e que é única. E aí, tudo que acontece vai fazer a nossa personalidade, a nossa forma de ser, nosso comportamento, vai deixar o nosso estado para cima, para baixo, feliz ou não, através do que eu escolhi pensar, e vai mexendo na fisiologia. Muita gente está feliz, muita gente fica doente quando chega na fisiologia, não sabe lidar com aquilo, fica no estômago, fica em cima. A gente já sabe, não precisamos falar de doenças psicossomáticas, que é o resultado de como a pessoa se sente internamente. E o comportamento ele é gerado por conta de toda essa história. O comportamento ele muda o ambiente. Tem outras situações na neurolinguística que o pessoal que gosta pode depois se aprofundar, que são os níveis neurológicos. Começa tudo no ambiente. O ambiente gera o comportamento que vai gerar a identidade, que vai gerar a religião, que vai gerar a missão. Existe uma relação que até o Freud, quando eu estudava isso, eu fiz essa analogia, falei, nossa, eu gostava de psicologia, e eles diziam, se o problema está no ambiente, a solução está num nível superior. Só um detalhezinho para vocês verem como é fantástico isso. Se eu estou num ambiente que eu gosto, o meu comportamento ele é de um jeito. Se o ambiente não me faz bem, a minha postura vai ser outra. Se eu quiser mudar o ambiente, eu tenho que mudar um comportamento. E vice-versa. Se eu mudo o comportamento, eu também mudo o ambiente. Faz sentido? Então, o estado interno é o nosso lado emocional, num dado momento. Ele determina se você experimenta alegria, tristeza, excitação, satisfação. Ficou claro isso? Representação interna mais processo interno é como representamos a informação em nós, através das imagens, como nós lembramos, acessamos o que aconteceu, sensações, como você computa informações, e isso vai te ajudar a como programar e planejar o teu dia. Não há pessoas sem recursos, apenas estados emocionais sem recursos. Os dois quadros eles podem estar falando da mesma coisa, só que as duas mocinhas elas estão numa identificação, numa sintonia que a gente chama de rapport. Rapport é quando você se coloca no lugar do outro. E fica muito mais fácil quando você se coloca no lugar do outro para entender e para evitar, e para facilitar a comunicação, até para evitar uma discussão. Eles podem estar falando, e aqui fica claro quando eu digo que a forma de comunicação se dá 90% pela forma e não pelo conteúdo. O conteúdo pode ser o mesmo. Aí você pode escolher qual é a forma, quais são os pensamentos e quais são os programas que vocês querem representar. Vamos ver junto? Aí está lá. Esta é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Aí eu peguei uma frase do Drummond de Andrade, mas se desejarmos fortemente o melhor e, principalmente, lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida. Porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Eu sou do tamanho do pensamento que eu consigo alcançar e não sou aquilo que eu demonstro. Então, qual é a postura que vocês querem se preparar para começar o dia? Quando o cliente... Qual é a melhor coisa que acontece para o corretor? Quantos aqui trabalham em imobiliária? E quantos são profissionais liberais? Independente qual seja onde vocês e com quem vocês trabalham, qual é a melhor coisa que acontece na vida do corretor? Fechamento é o resultado. Está começando, esquentou.
qual é o nosso maior patrimônio. Exato. Quando você vai atender o cliente, o quanto você se prepara para atender aquele cliente, o quanto você está motivado e o quanto você tem consciência que o contrato, o dinheiro, depende do momento e da forma como você está atendendo, é um momento único. O sorriso ele é fundamental. Junto com o sorriso, precisa ter o conhecimento, precisa ter informação, precisa entender o que o cliente está falando, o que não está falando, através da observação dos estados que ele usa. Agora, lembrem disso. A maioria que não acertou. Para a próxima pergunta, se alguém fizer, vocês falarem, é o cliente. Quando você vai atender o cliente e atrás de você vem aquela perguntinha, eu tenho uma conta para pagar, esse mês eu não fechei nada. Nós sabemos que, para ser corretor, tem que ser forte. Porque, por mais que a gente brinque e fale, ó, deu não, eu estou mais próximo do sim, vai ser positivo assim lá, né? Na China. Não é assim. Mas nós temos que estar preparados, sabendo que não, a nossa profissão é essa. Não importa quantos clientes eu atenda, não importa quantos fechamentos, eu posso não fechar nada, mas eu posso fechar tudo. O que eu estou me preparando, volto a perguntar, quem é profissional liberal? O que está fazendo para ter resultado? Né? Porque a gente tem uma tarefa de casa. Eu tenho 3 anos, quando eu resolvi tirar o CRES e fazer o curso de avaliadora, eu decidi que eu ia ser liberal. Pô, eu estudei tanto, aprendi tanto, por que é que eu tenho que... Não é questão de dividir, eu faço muita parceria, mas é que, muitas vezes, o gerente, ou o dono, ou não sei o quê, atrapalha. Porque ele não está acompanhando o cliente. E ele se sente no direito de dizer, mas você fez isso, fez aquilo, não é assim, não é assado. O que eu preciso para anunciar? Ter uma carteira boa de produtos. E aí, isso é suficiente? Nós estamos fazendo um exercício. Quem tiver mais ideias pode colocar. Para todos vocês que estão começando, fica à vontade. Né? Para todos vocês que estão começando. E aí eu norteei, eu falei assim, eu tenho um trabalho, eu tenho um caminho para percorrer, a partir de então, eu posso esperar os resultados. Mas se eu não fizer nada, ou se continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, eu vou continuar tendo o mesmo resultado que eu sempre tive. Nada. Se eu não fiz nada, nada. Você trabalha numa imobiliária, que chega lá e fica esperando o cliente ligar o teu rodízio, pode ser que você tenha sorte, pode ser que não aconteça nesse século, pode ser que aconteça. Você vai esperar isso? Ou você vai ser proativo, você vai atrás porque você tem capacidade, aprendeu, e pode ser diferente. E sabe que, para conseguir hoje, no mercado altamente competitivo, tem que ser altamente capacitado. Não é? Então, foi isso. A minha experiência foi essa. Eu decidi escolher os produtos, fotografar. Eu perdi 3, 4, 5, 6 meses, até quase 1 ano. Eu investi e escolhi um site de divulgação e tenho mantido isso há 3 anos. E tenho sobrevivido, e sobrevivido bem. A partir daí é que eu começo a ter resultado. Uma vez que você planejou onde virão os clientes que são o nosso maior patrimônio. Precisa carteira, precisa anunciar, precisa fazer contato. E, a partir daí, começa a ligar a indicação. É um sistema fantástico. Então, vocês vão ser recomendados. Vocês vão realmente ter sucesso quando vocês fizerem o trabalho de casa para vocês, da forma correta. Primeiro, o que vocês querem? Como vocês querem? Trabalhar para uma empresa. Então, vai lá e fica em cima. Leva produto, manda anunciar, fica no pé. Vocês têm que ficar em cima. Ah, não, você trabalha sozinho? Faça isso. E outra coisa, que para mim foi importante, não sei se para vocês, se especializa naquilo que você está fazendo. Não tente querer vender, fazer tudo. É preferível você trabalhar com kitnets, você vai ter resultados, e se especializar, ou kitnet, ou flat, seja o que for, porque você vai fazer diferença, as pessoas vão falar, fala com o Silvio, porque ele sabe tudo de flat. E isso vai passar, essa propaganda vai passar. E todo mundo, nesse mercado que a gente vive, onde precisa ganhar tempo, quer falar com quem é especialista. Então, para cada segmento, existe uma informação. Por exemplo, indústria. Ele tem produtos tóxicos? Eu preciso procurar Zona 1,
Qual é o zoneamento? ZUP, ZUP1, ZUP2? Para quem não conhece, não diz nada, mas para quem conhece, sabe. Eu vou apresentar uma pessoa que quer montar uma indústria de tinta, um lugar que só é permitido área comercial. É importante conhecer o zoneamento, se é a via local, se é a corretora, se é estrutural. Quem trabalha na área comercial, exige-se muito mais conhecimento, técnica, leis, do que a área residencial, que é muito mais fácil. E é mais fácil mesmo, e é gratificante, porque enquanto você vende uma coisa grande, industrial, você consegue realizar várias coisas residenciais. E mais do que isso, a satisfação da pessoa, porque você está atingindo, você está atendendo o sonho da vida dela. Olha quanta energia positiva está associada a você com essa pessoa. Sempre vai ser bem vista. É preciso ajudar a mente a ensaiar do jeito certo, criando a imagem para se sentir bem. Como você vai atender uma pessoa que está pesquisando financiamento para comprar um imóvel, o sonho da vida dela, você chega lá, a qualidade das informações a serem transmitidas depende mais da maneira, nós já falamos, do que o conteúdo. Assertividade, congruência, validade e rapport. Rapport, isso nós também já falamos. Mas o rapport, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. O rapport é um dos recursos mais importantes para que vocês consigam um acordo com o cliente. É aquele momento que você está com ele, está conversando, observa o tom da voz, a forma, a postura. Se ele está de pé, fique de pé. Se ele está sentado, fique sentado. Isso aproxima e faz com que vocês se identifiquem rapidamente. É muito rápido e muito fácil quando você utiliza esse recurso, que é um recurso francês, a palavra é francesa, que significa sintonia. Simples. A pessoa fala alto. Você não vai falar alto, mas você vai acompanhando e você vai ajustando na mesma sintonia. Isso é muito legal e é um recurso poderoso. Você vai almoçar com uma pessoa, você vai na casa dela, ou você vai buscar. Isso, o espelhamento, a sintonia, se observar como a pessoa pensa, age, respira, são elementos que vão te ajudar a se aproximar mais rapidamente. Mais esperto, aguçar mais, desenvolver um pouco mais a nossa percepção sensorial. Eu estou olhando ele, mas eu estou olhando ele, eu estou olhando todo ele, eu estou prestando atenção no que ele está falando, ou eu estou, enquanto ele está falando, pensando o que eu vou mostrar para ele. Se você fizer isso, você está perdendo a oportunidade de conhecer ele. Então, pensa nada, foca no cliente. Cliente, a melhor coisa, é o nosso maior patrimônio. Na hora que ele estiver na tua frente, esquece tudo. Deixa o celular do lado, não deixe nada tirar esse momento único que é o responsável pela nossa satisfação, por ter escolhido essa carreira que nós escolhemos. Se você estiver fazendo uma faculdade, se você estiver fazendo um curso técnico, se você quiser aprender a dançar, na hora que você estiver fazendo isso, se estiver dando um treinamento, nesse momento é mágico, é único, é onde as coisas acontecem. É a oportunidade que você está dando para aprender, é a oportunidade que você está dando para aquela pessoa de atender o sonho dela. Esquece tudo, experimenta. A gente não faz isso antes, porque nunca ninguém falou para nós lá atrás que, se você fizesse assim, você ia ser mais feliz, que você ia ter mais resultado. Nós estamos ouvindo isso, muitas pessoas já leram, já ouviram, mas o fato de estarem lendo, se profissionalizando, não significa que está fazendo efeito. Por quê? Ela tem que aprender a exercitar, ela tem que aprender a observar. Nós temos duas imagens, começando por essa aqui. Quem viu só o vaso? Quem viu mais que o vaso? Ok? Quem viu só o vaso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais alguém? 11. Quem viu além do vaso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que bom! Vocês já viram essa imagem antes? Então, quem não viu além do vaso, esquece o vaso e olhe só a sombra. Conseguiram ver o casal? Beleza. Na vida, o tempo todo está acontecendo imagens subliminares, coisas acontecem e a gente não presta atenção, porque nós estamos viciados a pensar e olhar sempre do mesmo jeito. Quem viu, deste lado, uma senhorinha, ou quem viu uma mocinha? Quem viu a mocinha? Quem viu a senhorinha? Quem quer ver as duas? Ok. Aqui a gente... Ops, volta. Aqui tem uma pluma e tem o rosto de uma mocinha, ok? Deste lado, se você olhar
acompanhando o desenho, um olho, aparece um nariz. Todo mundo viu o nariz? Ah, tem certeza? Então, a mesma imagem apresenta a senhorinha e a mocinha. Na neurolinguística, tem cursos específicos de criatividade. Eu só peguei emprestado o Walt Disney, porque ele realmente me inspirou, acho que inspirou o mundo inteiro, a área de publicidade, a área de criatividade, tem que passar por ele. E ele sempre muito simples, né? Eu sonho, testo os meus sonhos, mesmo contra as minhas crenças. Ouso correr riscos e executo o meu plano para que esse sonho se torne realidade. A Disneylândia não nasceu do nada, nem do desenho simples. Ele criava, recriava, testava, imaginava. A gente chama isso de ponte para o futuro. O que eu faço hoje e o que eu quero que ele seja no futuro, o que eu estou fazendo, o que eu quero que ele seja no futuro. Eu estou antecipando as emoções. Eu quero que ele seja o parque de diversões do mundo. Como eu vou fazer isso? Bom, eu tenho que agradar crianças, pais, todo mundo. Então, eu vou colocar brinquedos visuais, sinestésicos, auditivos, tudo que nós falamos, todos os recursos, cores. Ele desenvolveu um projeto. E, antes de sair do papel, ele chamava, que nem o tio Patinhas. Quem lembra do tio Patinhas? Quando ficava correndo atrás do dinheiro, ele corria para ficar o tempo todo vigiando, mas cada vez que ele vigiava, ele pensava, o que eu posso fazer para proteger mais o meu dinheiro? É mais ou menos isso que ele fazia. Tinha que ser do Disney, né? Cada vez que ele analisava o projeto dele, ele sabia que podia ser melhor. E aí ele colocava uma coisa diferente, falava assim, isso aqui é suficiente? Ele, de novo, ia no futuro e falava assim, não, pode ser melhor. A estratégia Disney, mais ou menos, é isso. Você passa por 3 pontos. Primeiro você cria, depois você desenvolve e depois você observa. Imagina fazer isso com nós mesmos o tempo todo. Podemos resumir esse pensamento em 4 palavras. Sonhe, acredite, ouse e faça. Você pode sonhar. O Anderson também colocou na apresentação, não sei se ainda você coloca, eu adoro ele, essa observação, que você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Nós aprendemos a pensar, a falar, somos influenciados e influenciamos o tempo todo. Se nós aprendemos coisas positivas ou não, é sinal que a gente também pode aprender coisas negativas ou não. Concorda comigo? A relação é a mesma. Eu saio de um ponto, vou para outro. E ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Odiar. Para odiar, onde eu estou, que eu me perdi, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Não vamos entrar em política, não vamos entrar em religião, mas eu só digo uma coisa, por causa de religião, o 11 de setembro é conhecido. Quando eu estudava neurolinguística, ainda assim, faltava um conhecimento para eu realmente entender que as pessoas não mudam quando querem, elas mudam quando alguma coisa acontece que as impactam de forma susto mesmo. Uau, pois é, aprendeu. É nesses momentos que você faz, nossa, é o momento que o cérebro quebra o teu padrão e te permite uma novidade, uma nova informação, e que você começa a colocar e dá certo. 1% dessa população mundial tivesse visto esse filme e entendido, o mundo seria outro. Aqui é um documentário sobre como nós somos, porque somos o que somos. Claro, essa questão de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu sou, por que eu sou e como eu quero ser, isso é uma coisa que acompanha a humanidade a vida inteira. Tem pessoas que começam e terminam sendo as mesmas e estão satisfeitas, mas as que buscam melhorar, nesse filme tem muita inspiração. E eu me utilizei do embasamento da física quântica numa visão humanista, não científica, apesar que é feita por cientistas, para me convencer que realmente nós estamos no caminho certo, que a gente pode escolher o momento que a gente quer, melhores formas de pensar para ter melhores resultados, para ter mais sucesso naquilo que a gente faz. Lembrando que o sucesso nem sempre é a quantidade de valores. O sucesso é a satisfação de você estar fazendo um trabalho reconhecido, respeitado, divulgado,
e espalhando as sementes que a gente faz, né? Então, nós vamos ver um trecho do filme onde... Eu preciso só dizer duas coisas. Eles vão falar sobre o pensamento, que nós falamos até agora, de uma forma mais bonita, mais científica. E vai ter aqui um personagem que é a protagonista do filme, que quem for assistir, que o tempo todo do filme é o drama dela. Ela teve sua experiência, teve um casamento, teve um divórcio traumatizante, e isso alterou o estado emocional dela. Essa personagem, na realidade, ela é muda. Então, no filme, ela já tem dificuldade de falar, imagina, de trabalhar com as emoções dela. Mas é uma atriz conhecida. E, o tempo todo, acompanhando o drama dela, os cientistas estão dizendo cientificamente o que está acontecendo na vida dela. O sistema neurológico dela, o plano mental dela, como ela processa informação, por que ela está limitada. E, num determinado momento, algo acontece com ela, porque ela o tempo todo procura ajuda, procura desenvolver, procura evoluir, mas não consegue se desligar do estado emocional dela. Algo acontece que dá uma luz. E aí ela toca a vida dela. O filme deve ter 1h40, eu separei 6 minutos, e depois a gente vai falar mais um pouquinho e a gente abre para as perguntas, tá bom? Quem somos nós? Pode ser que o que esteja acontecendo dentro de você, no seu cérebro, no seu sistema nervoso, no seu modo de observar, no jeito como a memória funciona, como sua mente funciona, seja um tipo de relação de observador-matéria, o que torna as coisas reais para você, afetando a sua percepção de realidade. Não é mudar a realidade. Você não troca as cadeiras, os caminhões, as máquinas e os foguetes decolando. Essas coisas não mudam. Mas você muda o jeito como percebe as coisas. Talvez o que pensa sobre as coisas, o que sente pelas coisas, como você percebe o mundo. A infinidade de informações que o cérebro processa a cada segundo nos diz que há mais coisas no mundo do que estamos percebendo. A toda hora estamos mergulhados em uma experiência com nossos sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato. Como se estivéssemos imersos sensorialmente na nossa realidade. Desconhecemos a realidade. O que chamamos de realidade é filtrado pelos órgãos dos sentidos. O cérebro processa 400 bilhões de informações por segundo, mas só temos consciência de 2.000. A realidade acontece no cérebro o tempo todo. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê no seu ambiente e o que lembra. Porque as mesmas redes neurais específicas estão atirando. Sabemos fisiologicamente que as células nervosas que atiram juntas estão conectadas. Se treina uma coisa por muito tempo, as células nervosas têm uma relação de muito tempo. Se fica irritado, frustrado e sofre regularmente, se dá razões para se sentir a vítima em sua vida, está reconectando e reintegrando aquela rede neural para o seu cotidiano. E essa rede neural agora tem uma relação de longa data com as outras células nervosas chamadas identidade. Também sabemos que as células nervosas que não atiram juntas não estão mais conectadas. Elas perdem a relação de longa data delas. Toda vez que interrompemos o processo do pensamento, produzimos uma resposta química para o corpo. Toda vez que somos interrompidos, as células nervosas que estão conectadas perdem a relação de longa data. Se treinarmos nosso ensaio mental e nossa habilidade de fazer isso, alguns circuitos cerebrais vão crescer como resultado do nosso esforço. Em outras palavras, vai ficar mais fácil fazer. Se aceitarmos essa ideia, isso vai nos permitir repetir no próximo dia com mais certeza e aceitação. Somos fisicamente, quimicamente e emocionalmente seres humanos. Isso só se torna uma limitação quando ficamos acessando as mesmas emoções e comportamentos no cotidiano e não vamos a lugar nenhum em termos de mudança ou evolução das nossas vidas. Então, o que acontece? Todas as dificuldades que ela tem é devido a essa limitação emocional. E por mais que ela queira ajudar, queira buscar, ela não conseguia resolver o problema. O tempo todo incomodando ela, o tempo todo ela pensando no que tinha acontecido com ela. É claro que você se vicia,
que você se vicia... Só um minutinho, dá um stop. Você se vicia a pensar do mesmo jeito. E é esse vício, esse hábito repetitivo que não permite você conhecer coisas novas. Num dado momento, nessa loucura da vida dela, ela para, como se paramos, estamos aqui, mudamos a nossa rotina, algo acontece. O que acontece, eu vou falar rápido, que é uma pesquisa, uma experiência que teve um cientista japonês, que ele fazia fotografia de águas, moléculas congeladas, e, através do pensamento daquela água, ele colocava música, ele percebia que o resultado na fotografia fazia diferença em função do sentimento, do pensamento que você impregnava aquele copo de água. Um copo de água. E é aí que chama a atenção dela. Podemos ver? Obrigada. Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então, ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora, o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo. Vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. Então, é um filme que fica aí de referência. A vida de vocês vai fazer diferença, se vocês assistirem e gostarem e aprenderem. Sempre o pessoal pergunta algumas indicações. Tem muita coisa, muita coisa. Eu costumo dizer, como eu tive o privilégio, a sorte, não financeiramente, porque eu fui trabalhar, né, de estudar na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. É o lugar que eu melhor recomendo, que eu gostaria de recomendar para quem quiser investir profissionalmente nesse conhecimento. Tem esses livros que dá para começar. Aquele primeiro, Introdução à Programação Neurolinguística, é fantástico.
numa linguagem super jornalística, simples, objetiva. E esse aqui, Desperte o Gigante Anterior, foi um dos primeiros que eu rejeitei. Falei, isso aí está parecendo livro de autoestima, não vai me levar a nada. Mas me surpreendeu, foi fantástica a experiência do Anthony Robbins. Objetivo, né? Acho que todos nós queremos melhorar a cada dia e saindo daqui, fazer melhor aquilo que nós fazemos, que é atender nosso patrimônio da melhor forma, que é o nosso cliente. Aproveite todas as oportunidades. Tudo que vocês puderem aprender, se especializem, façam curso, venham fazer o de avaliador, mesmo que você não venha a ser perito avaliador, o que vocês vão aprender, vocês vão sair daqui outras pessoas muito mais seguras, mais profissionais e com mais uma graduação. Tá? Mas aproveite, porque vocês tendo os recursos, vocês tendo o conhecimento e tendo a comunicação adequada, vocês não vão perder oportunidade de atender, de surpreender e de ir além das expectativas, das necessidades, inclusive, de vocês. O meu foco hoje aqui era falar menos do cliente, era falar mais o que vocês podem fazer para melhorar para vocês, para que vocês tenham satisfação, para que vocês tenham certeza que escolheram uma excelente profissão, mas que o resultado dela depende da excelência da execução. Se planeje, busque informações, procure quem conheça, quem já fez o caminho, procure quem é corretor, quem tem imobiliária, se especialize. Falei da corretora que se especializou na Vila Mariana. Ela não quer sair porque conhece zeladores, conhece o prédio, conhece todo mundo, é reconhecida, é indicada. Tentem pensar, dentro dessa gama de possibilidades, que são infinitas na nossa área, como vocês podem melhorar se especializando. Tá? E muito obrigada a todos vocês de coração. Voltando atrás, aí sobre o sorriso, que a pessoa precisa estar com um sorriso, coisa parecida. Desculpe, eu sorrio quando tem graça, quando não tem, eu não sorrio. Isso é muito pessoal, seu Silvio. O colega falou que para ele é importante o sorriso, e é válido. Mas tem pessoas que, se você sorrir na hora errada, ele vai falar, está sorrindo por quê? Então, é muito de saber em que momento você sorri. Hora, né? Se alguém está te fazendo cócegas, ou se alguém está te contando uma piada. Agora, o que não pode é você ser... Sisudo, sério. Não é isso. Sisudo pode até ser. Mas eu acho que, a hora que você está com o cliente, quando a gente fala em rapport, em observar, em se espelhar, justamente porque essa relação vai ficar gravada nele. E quanto melhor a sua apresentação, a sua conduta com ele, melhor vai ser a referência que ele vai ter do senhor. Inclusive, vai falar para as outras pessoas como o senhor é. Perfeito. Então, o sorriso é importante, para ele é importante, porque se você chega... Todo mundo gosta de chegar alguém quando te cumprimenta. Como é que o senhor vai? Você vai bem? O senhor vai bem? É uma questão de postura. Dá certo sorrir? É errado sorrir? Eu vou dizer, não existem regras. Uma vez me falaram e eu achei muito legal. O que existem são resultados. Então, não existe regra. Quer sorrir? Dá certo? Se não der certo, mas por que você estava rindo? Então, não tem regra, seu Silvio. Tá. Isso certo. É uma questão que você tem que ser puro com o senhor e congruente com o senhor. Nós falamos da gente ser congruente com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que nós estamos sentindo. Perfeito. Tá, obrigado. A minha pergunta é, se o comportamento ele não é saudável, ele não é de melhora do ambiente, mesmo assim ele tem a intenção positiva? A pessoa que... Pode ter, na verdade. Veja só, essa pessoa que está com esse comportamento, com essa postura, e a gente sabe que existem muitas pessoas com problemas comportamentais, para nós interpretamos isso como uma coisa negativa, mas ele internamente ele faz aquilo por ser a melhor coisa que ele sabe fazer. Você entendeu assim? Então, não, até se a gente pensar pessoas que são ditadoras, a intenção é o que ele quer. Né? E, às vezes, é oferecer um mundo perfeito. Uma cabecinha dele, no mapa dele, é isso. A intenção é positiva, mesmo que o resultado seja Segunda Guerra Mundial. Próximo. Oi, Lúcia. Obrigado pela palestra. Eu agradeço. Eu só queria adicionar alguma coisa no pensamento que você fez. Falou de um cliente de um setor. É que eu trabalho muito com comercial, galpões, e clientes não complicados, mas complexos, igual o correio, né? E diferente do
Do residencial. Do residencial, eu percebi que a gente traz o sorriso e a realização para milhões de famílias. Sim. Assim, o impacto é muito grande. Então, apesar de ser muito difícil, e é uma das áreas muito mais competitiva, mas quando você encontra o galpão certo para empresas igual o Correio, ou com muitas complexidades, porque eles têm que satisfazer Sim. mais de 100 famílias, mais de 100 pessoas, fora financeiramente, né? Você vê também pelos funcionários muito felizes, que quando eles descobrem que foi o corretor, que eles ficam assim muito agradecidos, né? Então, eu queria adicionar isso também para trazer mais pessoas para o comercial e de áreas muito complexas, igual galpões e industrial. Como é que você chama? Fábio. Fábio, obrigada, viu, pela pergunta. Foi boa uma oportunidade que ele deu, porque, assim, é claro que a gente trabalha com várias áreas, eu ainda trabalho com galpões. A minha intenção, quando eu pedi para que vocês focassem, se especializassem, porque é essa especialização que vai fazer você ter resultado. Se você optar por galpão, eu aluguei vários, vendi alguns, não fiz para os Correios, mas eu fiz outros. E, às vezes, eu passo nas estradas, vejo, nossa, isso aqui fui eu que estava lá vendendo. Aquela loja que vocês estão comendo, eu que aluguei o prédio lá no centro comercial da cidade, eu aluguei. Então, é muito satisfatório. Não dá para você deixar de atender, principalmente quando você tem cliente. Porque a minha experiência, assim, eu foco no produto ou no cliente. Eu tenho um território que eu atuo, e se a pessoa quer fora desse território, eu passo para outras pessoas, porque para que é que eu vou me deslocar se eu tenho um domínio, eu sou boa, sou reconhecida e está dando certo? Em time que está ganhando não se mexe. Então, no caso do galpão, porque o colega da outra região não me passou dados e achava que não era importante. Eu falei, não vai ter sucesso, ele não vai vender, né? Oi? Oi, bom dia, Lúcia. Bom dia. Muito obrigado aí pela oportunidade que você está nos dando de conhecer um pouco mais da neurolinguística, né, e aplicar na nossa profissão. Uma pergunta e duas etapas. Tá? A primeira, nós, corretores também, como todos os seres humanos, às vezes sofremos de uma ansiedade. Tá? Colocamos um carro na frente do boi, né? Não, às vezes, pela necessidade da corretagem, mas para procurar colocar todas as informações possíveis, muitas vezes atropelando o cliente. Então, às vezes, vem naquela outra... Ao invés de ouvirmos primeiro, a gente procura mostrar todas as virtudes, todas as qualidades que tem aquele determinado bem, aquele determinado imóvel, né? E acabamos não ouvindo a pessoa. Essa seria a primeira. E na outra, no caso do raporte lá, que é o conheça bem o seu cliente, né? Aliás, quase um CYK lá que eles chamam, né? O que eu vejo, por exemplo, se a gente se coloca, às vezes, conhecendo mais a pessoa, se nós nos colocarmos no lugar dele, isso também pode vir a prejudicar uma negociação, ou pode inibir o desejo dessa pessoa em adquirir aquele produto por nossa ênfase, até na vontade de oferecer o produto. Tá. Como é que você Desculpe, meu nome é Cláudio. Cláudio, primeiro, parabéns de você ter colocado essas perguntas e ter se expressado, porque eu acho que o objetivo aqui é a gente se sentir bem para trocar experiências. A primeira, a primeira foi sobre o rapport? Ansiedade. A ansiedade. A ansiedade não tem como evitar. Ou você trabalha, aprende a lidar com ela, porque você é ansioso, porque os teus pensamentos se transformam em sensações, em sentimentos, em atitudes e comportamento. Se você quer mudar teu comportamento, você tem que começar aqui, no pensamento. É um exercício, é um treino. Todos nós temos o mesmo aparelho mental. E todos nós temos infinitas possibilidades e um super potencial de fazer aquilo que a gente quer, mudar o que a gente quer. Quando a mudança interna, não é simples, porque primeiro você precisa ter esse conhecimento. Eu quero mudar.
deixa eu ver como isso é possível. Ah, eu tenho essa metodologia, eu vou praticar. Praticar e testar, ver se funciona. Não vai ser na primeira vez que você, mesmo tendo conhecimento ou exercitando, você vai resolver. Você vai voltar a ter ansiedade, mas hoje vai ser de uma forma diferente. Não vai ser do mesmo jeito atropelada, porque você sabe que isso pode atrapalhar você e você quer melhorar. A questão do rapport de se colocar no outro não vai atrapalhar, porque quando se colocar no outro, se imaginar na posição dele, o que ele está sentindo, o que ele está procurando, quais são as expectativas dele de investir nesse ou naquele imóvel. Você está validando. Você não está competindo com ele. Você não vai dizer, eu também quero um igual. Eu tenho igual. Não é isso. Você está validando o interesse dele, tentando entender da melhor forma quais são as expectativas dele, até em termos de valor, para você oferecer algo que se encaixe na necessidade dele. Então, o rapport evita a confusão, facilita o acordo. E outra, ele vai se sentir atendido porque ele viu que você concorda com ele, não está levando ele a ver outras coisas, não está mostrando coisas que não faz sentido. Ele percebe que você prestou atenção nele. Então, ouvir no começo é muito importante. Uma experiência rápida, uma venda, uma moça que morava no México, e ela queria comprar um apartamento perto de onde eu moro, e ela pensava, era um dinheirinho que ela tinha 30 dias para comprar em São Paulo, e ficou aquela agonia, e eu fiquei ansiosa, claro, né, eu tenho 30 dias, ela gostou muito de imóvel, aí tinha toda aquela burocracia, documentação, tudo mais. Tudo isso foi sendo feito paralelamente. E ela desistiu umas 10 vezes. A última vez, porque ela me viu comentando com uma outra pessoa, ela ouviu o que eu falei, que um prédio novo é natural, o primeiro ano, o segundo ano, ter problemas da construtora, hidráulico, elétrico, ter defeito. E algumas construtoras dão garantia. Quando ela me ouviu, a última vez que ela falou que ela não ia mais comprar o imóvel, ela falou, não, Lúcia, porque eu fiquei com medo de comprar o imóvel, que possa me dar problema, eu vou estar lá no México. E desistiu. Eu falei, puxa, depois de tudo isso, eu fui dormir. Acordei de madrugada, fui para o computador e fiz uma carta para ela. Em resumo, dizendo que ela era a primeira vez que ela comprava um imóvel novo e que ela podia não ser da experiência dela, mas é muito comum qualquer coisa nova ter um prazo de garantia, porque problemas podem ter. E a gente só vai saber os problemas que tem quando está vivendo, quando está morando. E ela comprou para alugar. Por isso que ela não queria ter preocupação. Aí eu falei, mas o prédio tem manutencista, tem isso, tem aquilo. Se vir ter algum problema, se futuramente tiver, o próprio prédio organiza, isso é fácil. E eu acho que você deve se arrepender, não comprar por outras razões, mas essa não justifica, porque é por falta de conhecimento. Ela comprou o apartamento. Então, no meio da madrugada, eu falei, não, mas eu tenho que tentar todos, não os argumentos para vender, eu não estava pensando na minha conta, porque se eu fosse ansiosa, eu não ia fazer isso. E eu preciso ser justa com o cliente e mostrar para ele que ele está fazendo um bom negócio, porque é um bom negócio, não porque eu quero. Então, eu falei que não seja essa a justificativa para você não comprar, porque isso é uma realidade, é muito normal. E quem está acostumado a comprar apartamento novo está sabendo disso. E deu certo. Então, foi uma reversão. Mais alguma? Olá, Lúcia. Primeiramente, obrigado pela palestra. Tá? Eu sou novo nesse ramo também, estou começando. E eu identifiquei nessa caminhada o comportamento humano de muitos clientes, né, assim, a dificuldade de identificar. Desde cliente assim, que no começo teve interesse, não tinha tempo, depois resultou numa venda, como cliente também no início teve interesse e, de repente, a gente tenta trazer o cliente para conhecer pessoalmente o produto, para valorizar, para conversar, e a pessoa desiste, a gente não consegue nem identificar o produto, a pessoa não atende ligações, não atende mensagem, às vezes liga de um outro telefone, a pessoa, não, eu tenho interesse ainda. Então, assim, a gente não sabe identificar se a pessoa realmente tem interesse, vale a pena continuar, ou se a pessoa, às vezes, tem vergonha de falar, eu não tenho interesse, não quero, entendeu? Tem medo de magoar ou falar a pessoa, para a gente não perder o tempo de continuar pesquisando, indo atrás. Então, assim, eu acho até formidável esse exemplo que você deu, deu para pegar um gancho, né, nesse último exemplo que você deu. Mas, assim, eu vi que tem uma variedade muito grande de forma de comportamento de clientes para a gente tentar identificar a necessidade dele e procurar
exatamente o que ele quer, ou muitos são muito específicos. Eu quero nessa rua, sendo que não tem, e a gente não consegue mudar a mentalidade dele. É basicamente isso, com o seu conhecimento que você tem, você poder ajudar com essa... Sim. É claro que quem aqui nunca atendeu um cliente que, na verdade, era uma empresa disfarçada, ou um corretor disfarçado? Basta estar trabalhando para você estar correndo riscos. O risco sempre acontece, mas você tem que investir, você tem que arriscar. Nem todo cliente é assim. Eu podia te perguntar, todos os clientes que você atende têm essa postura? São inseguros? Não. Então, tem de tudo. O que eu posso dizer, pela minha experiência, teu nome, Renato, invista nos mapeamentos. Tenta entender como você mapeia da melhor forma, por telefone, o que a pessoa precisa. Antes de sair, antes de selecionar, não tenha pressa. Faça o teu trabalho como se fosse um cientista, como se fosse um médico, que ele tem que levantar uma série de coisas para poder diagnosticar, tem que fazer exame disso para saber o que está acontecendo por dentro. Antes de sair. A ansiedade acaba atrapalhando a gente, porque a gente quer atender e, ao mesmo tempo, pode ser uma pressão por trás, só que isso não vai te afastar das perguntas de qualidade para você apresentar para o teu cliente. Escolha o melhor. Por quê? Quanto melhor você atender o cliente, o primeiro que atende vira padrão, vira modelo. Se você mostrar um apartamento que a pessoa gostou e eu vou depois mostrar no mesmo prédio um apartamento que ela não gostou, você foi na minha frente, você criou um padrão. É esse que ela quer, ela não quer o pior. Então, quando vocês forem atender, eu volto a falar, foque no cliente, mostre o que é melhor para que vocês façam diferença. Porque eles vão saber que vocês se preocuparam em mostrar o que é de melhor. Se não tem na rua que ele quer, tem alternativas. Procura quem trabalha na região, as imobiliárias falam, eu estou precisando aqui, e faça uma parceria. Ou, do teu jeitinho, vai falando um por um, com o zelador. Outro exemplo, eu estava entrando num flat para ver um apartamento no telefone, por isso que eu falo, você nunca sabe quem está do lado, se é o cara que está vendendo o apartamento, se é um cara que está comprando o apartamento. E eu estava falando com uma pessoa, você autorizou a minha entrada? Atrás de mim, uma senhorinha, coisa mais linda do mundo, que mora no Canadá. Falei, a senhora trabalha aqui? Falei, eu não trabalho nesse prédio, eu trabalho com um único produto, porque eu tenho essa mania de falar, eu trabalho por produto, eu trabalho com cliente. E ela me levou direto ver o apartamento dela. Tá? Ela tinha 2, 3 meses para voltar para o Canadá. Ela ouviu, olha que assim, 82 anos, que antenada, né? E a gente não é antenado, a gente não fica ligado no que as pessoas estão falando. E já aconteceu várias vezes de eu tirar o cartão, eu falei, desculpa, eu vi sem querer, se eu estiver precisando, estou aqui à sua disposição. Faço isso, eu não perco oportunidades. Eu posso até ficar tremendo, mas eu chego lá e falo assim, depois eu me ligo. Eu não perco oportunidade. Mais alguma coisa? Te ajudou? Te ajudou? Última pergunta, Lúcia. Opa. Bom, obrigado pela palestra e obrigado pela dica de trabalhar com galpão, para ser explorado. É isso aí. Tem o pessoal sempre costuma dizer, né, quando estiver conversando com uma pessoa, olhe nos olhos, né? Não dá uma má impressão, às vezes a pessoa está encarando a outra? Qual é o seu nome? É Antônio. Seu Antônio, eu sou péssima, eu sou muito visual, de auditivo. Seu Antônio, tudo é a forma. Quando a gente fala do rapport, de observar como a pessoa é, se ela fala com você olhando, você até pode se sentir incomodado, mas é legal, você acompanha a pessoa. A gente percebe quando você olhar para uma pessoa, quando o teu olhar é de admiração, é de crítica, e até que você está fingindo que está olhando, mas está pensando em outra coisa. Porque o nosso sistema mental ele funciona como um campo cibernético, é tudo junto. Eu falo, eu vejo, eu demonstro o conteúdo, é o respeito. Eu acho que sempre que a gente falar com a pessoa com respeito, com delicadeza, sutileza, que a gente fala, sempre que se passar por esses 3, obrigada, tiver o respeito, a delicadeza, a sutileza, sempre você vai estar conquistando um amigo. Então, o olhar, seu Antônio, é muito de qual é a sua intenção. O senhor está olhando porque está acompanhando, o senhor está olhando porque está encarando. Se o senhor não se sente confortável, não olhe, porque isso não é uma regra.
Falaram que se eu estiver conversando com alguém, eu tenho que olhar no olho da pessoa. Né? Eu acho que isso não tem que ser uma coisa regra. Funciona aquilo que dá resultado. Se o senhor se sente bem olhando, se sente bem sorrindo, ou sorrindo na hora que é para... Isso é muito pessoal, não incomoda. Só se incomodar o senhor. Isso não pode acontecer. Não pode lhe incomodar. O senhor tem que estar sempre forte, energizado, cheio de pilha aí para atender da melhor forma possível. Lúcia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a todos, viu? De coração de novo. Obrigada.